Obrigado pelas informações, Fernanda. Agora são 8 horas e 14 minutos e é hora de tirar dúvidas sobre o direito previdenciário, sobre aposentadoria, sobre benefícios, tudo isso aqui no SC no Ar. Para isso, já está aqui com a gente no estúdio a advogada Gisele Kravchichin, que é especialista em previdência social. Vamos debater então esse assunto que diz respeito, doutora, a muita gente. Portanto, vamos conferir então a primeira pergunta vinda das ruas, das pessoas que querem saber, querem tirar dúvidas sobre a previdência. Vamos ver. Como é que fica a situação de quem está no meio do processo? Quem hoje vai se aposentar em breve e quem ainda não vai se aposentar. Quer dizer, esse cara que vai se aposentar em breve, o que acontece com ele? Muito bem, essa primeira pergunta, não é? Como fica quem está no meio desse processo de aposentadoria? É uma pergunta, claro, doutora, que tem a ver com o direito adquirido, não é? Ou seja, quem está já dentro da Previdência, quem já está contribuindo, já está participando. Essa pessoa, como é que fica a situação numa eventual reforma da Previdência? Ele vai estar amparado com os seus direitos preservados ou a regra muda para todo mundo indefinidamente? Bom dia. Bom dia. Na verdade, quem já entrou com o pedido de aposentadoria tem a possibilidade, se já tiver implementado o direito, de ter concedido benefício com as regras, se trocarem com as regras antigas, porque tem o direito adquirido. Mas não é só o ingresso do pedido que vai dar esse direito. A pessoa tem que ter cumprido os requisitos para poder se aposentar. Muito bem, vamos então agora à segunda pergunta. Vamos saber mais uma dúvida de um telespectador nas ruas que está com dúvidas sobre a Previdência Social. Muito claro, dúvidas sobre a aposentadoria. Vamos conferir. Eu estou em dúvida se eu me aposento, se eu não me aposento, porque a idade está pegando, né? 63 anos vou fazer. Então é essa a minha pergunta, assim, eu estou em dúvida se eu me aposento, né? Se vai valer para mim me aposentar, ou esperar, porque daí dizem que daí só com 80, com 80 eu não vou conseguir mais trabalhar, né? Bem, uma coisa importante para se saber é que se você já cumpriu os requisitos para aposentadoria, não interessa se você pediu agora ou vai pedir depois que as regras mudarem. De novo, você tem o direito adquirido às regras anteriores. A questão é para quem ainda não cumpriu os requisitos, que tem o que a gente chama de expectativa de direito. Quem está, por exemplo, com 35 anos de contribuição e é homem, né? Ou com 34 anos, desculpa, é homem. Quem já cumpriu os 35 anos como homem, pode pedir aposentadoria por tempo de contribuição. Quem tem 30 anos de contribuição como mulher também pode. A mesma coisa a idade. As mulheres se aposentam hoje aos 60 anos de idade, os homens aos 65. Então, essas pessoas que já cumpriram os requisitos, cumulado com carência, não tem problema com a alteração. Elas vão poder sim pedir os benefícios e vão ter aplicado as regras anteriores. O problema maior é quem ainda está contribuindo e não cumpriu os requisitos. Essas pessoas, se vier a alteração, elas sim vão ser atingidas. A gente ainda não sabe com que profundidade, porque as regras, na verdade, ainda não foram apresentadas. A proposta real de mudança ainda não foi apresentada. Nós temos algumas ideias que se trouxeram e que estão em debate, mas o projeto efetivamente ainda não foi apresentado pelo governo. Então a gente não sabe todos os detalhes daquilo que vai se alterar. É importante que a população fique atenta, porque as modificações também vão atingir alguns aposentados, principalmente no tocante ao valor do benefício, né? Então você vai continuar tendo acesso ao benefício, mas talvez o valor dele não seja exatamente o que a maioria da população gostaria. Muito bem, vamos lá com mais uma dúvida às 8 horas e 18 minutos. Mais uma pergunta das ruas aqui para a nossa advogada. Por que 65 anos? Quando está quase acabando a vida da gente se aposenta. Daí não tem como você usufruir do benefício, né? E eu perguntaria por que com 65 anos? Por que essa idade mínima, né, doutora? Na verdade, essa é uma pergunta muito válida, porque o governo não apresentou uma justificativa específica para isso. Principalmente porque eles querem alterar agora a idade da mulher também para 65 anos. A de homem, por idade, já é. O que se está tentando colocar não é alterar propriamente as regras da aposentadoria por idade do homem. É alterar, é criar uma aposentadoria por idade mais tarde para a mulher, então aos 65 anos, hoje ela é aos 60. E também vincular a aposentadoria por tempo de contribuição, que hoje só exige
30 anos de contribuição da mulher e 35 anos de contribuição para o homem, vincular também uma idade mínima, e está se falando em 60, 65 anos. Então, isso realmente vai trazer um efeito significativo de atraso das aposentadorias. E o governo não trouxe uma justificativa válida dos 65 anos. Por que 65? E essa é uma das preocupações que nós que trabalhamos com o direito previdenciário temos, porque essa discussão está sendo feita muito no achismo. Eu acho que 65 anos é um bom, mas não foi feito um estudo técnico atuarial para se provar por que tem que ser essa idade, porque o que acontece no Brasil? A gente tem tido uma sequência de reformas previdenciárias, porque o governo não faz estudos profundos sobre o tema, muda qualquer regra só baseado em despesa, em diminuição de gastos públicos, quando na verdade a gente sabe que a Previdência não é deficitária no momento. Ela tem um superávit hoje de 20 bilhões, se você contar tudo que deveria ser repassado para a Seguridade, que o governo usa para outras coisas, e na verdade o que a gente tem é alterações sequenciais que vão fazendo mudanças muito significativas no sistema e prejudicando a população sem nenhuma justificativa técnica que respalde isso. Muito bem, tem mais então uma pergunta, mais uma dúvida nas ruas. Vamos acompanhar. É saber se o Brasil vai estar preparado ainda para daqui a 15 anos ainda sustentar essa previdência ainda. Essa é a pergunta talvez mais importante, não é, doutora? Vamos ter condições de sustentar esse sistema no longo prazo? Alguns detalhes são importantes. Primeiro, a gente tem que desconstituir a ideia de que o sistema é deficitário agora, né? Nós temos em 2012, por exemplo, um superávit, ou seja, arrecadação maior do que o gasto da Seguridade Social, que envolve saúde, assistência e previdência, de 80 bilhões. Em 2015, o superávit, num ano de recessão, foi de 20 bilhões. Então, o que acontece? O governo arrecada mais do que gasta com saúde, previdência e assistência social. O que o governo faz é que parte do valor que ele arrecada, ele ou não contabiliza nessa conta, né? A contabilidade ela acaba sendo desvirtuada daquilo que a Constituição determinou, ela é muito criativa nesse ponto, e transfere o valor para outras despesas. Mais recentemente a gente viu a construção de estádios para a Copa, né, e de infraestrutura, e agora para as Olimpíadas. Então, o que a gente vê, na verdade, é que sim, se respeitar a Constituição Federal, o sistema ele é possível, ele pode ser mantido daqui a 15, 20, 30, 50 anos, mas a gente tem que pensar na Previdência com seriedade. A gente não pode ficar olhando só para os gastos, a gente tem que olhar o direito social envolvido e tem que se preocupar, sim, com o sistema, mas se preocupar muito com essas mudanças que não têm estudos e que não são baseadas em até argumentos válidos ou verídicos. Doutora Gisele Kravchichin, advogada especializada em Direito da Previdência Social, muito obrigado pela sua participação, por esclarecer mais essas dúvidas, não é? Semana que vem você volta. Muito obrigada pelo convite, semana que vem estaremos aqui. Muito bem, esse foi então o nosso quadro de hoje, tirando dúvidas sobre o direito da Previdência Social, dúvidas que vieram dos nossos telespectadores. Semana que vem